Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a gloriosa paz do Senhor Jesus possa invadir a sua vida nesse dia. Estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida e o seu coração. E nessa oportunidade cedida pelo Senhor, agradecido a Ele por esse momento, eu quero pedir a Ele que Ele possa renovar as suas forças, edificar a sua fé, o seu coração. E nesse dia eu gostaria de falar sobre a vinda do reino de Deus. Que venha o teu reino. É o que nós precisamos, o reino de Deus dentro de nós. Estamos vivendo em dias em que estamos presos ao secularismo, aonde o que importa é o que nós estamos vivendo nesse século. E isso nos leva a vivermos como homocentristas, pessoas que pensam apenas em si mesmo. E nesse momento nós precisamos abrir mais o nosso coração, abrir mais a nossa mente, primeiro para que a palavra do Senhor Jesus penetre no coração e gere vida. E a mente para que venhamos tratar isso com consciência, com entendimento. E o texto de hoje eu gostaria de ler, está em Lucas, no capítulo 17, do versículo 26 ao verso 30, que diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. No verso 20, ele fala o seguinte: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló, Sodoma, fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente no dia em que o Filho do Homem for revelado. Primeiro ele dá um exemplo na época de Noé, quando Deus ele pede a Noé para que faça uma arca de cipestre com 135 metros de comprimento, com mais 40 de altura, uma porta lateral, e assim Noé faz no período de 120 anos e começa a evangelizar ali, mas naquele momento o povo estava completamente corrompido, vivendo exatamente suas paixões, o homocentrismo. Estava vivendo exatamente para si mesmo e não queria se encontrar com Deus. E Deus encontrou apenas um único homem justo sobre a terra, que era Noé. E amados, o texto fala que no tempo de Noé as pessoas casavam e se davam em casamento. O que isso quer dizer? Que as pessoas casavam hoje e se separavam amanhã. As pessoas viam isso como se fosse uma forma insegura de viver ou uma forma prazerosa, como se pudesse provar de pessoas para pessoas e fazer com que as pessoas pudessem ser um alimento ou algo que pudesse ser consumido somente em poucos momentos. E eles casavam e se descasavam, tudo por conta do seu prazer. É interessante que às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós não temos certeza do que nós queremos e nós tratamos Deus de acordo com aquilo que nós achamos que são as pessoas. E nós queremos Deus, mas nós não queremos um compromisso, não queremos o batismo, nós não queremos o ministério, nós não queremos nos envolver muito, nós não queremos estar presente total nos cultos, nós só vamos de eventos em eventos, desde quando sejam edificantes eventos. E nós fazemos isso achando que o nosso amor por Deus acaba sendo amor inseguro. Talvez você diga, não, eu amo esse Deus, mas também você diz o seguinte: na hora que as coisas começam a apertar, eu vou desistir desse Deus. E faz exatamente isso. Às vezes existem pessoas que não se casam com outras pessoas porque não têm certeza do seu amor por essa pessoa. Então não se casa e diz, então vamos viver uma aventura até o dia que der certo. A mesma coisa com Deus, aceita Jesus, mas quer ver uma aventura com Deus. Só que esse Deus, irmãos, é um Deus eterno. É um Deus poderoso, é um Deus que envia seu Filho Jesus à cruz para nos salvar. E essa aliança é uma aliança eterna. Nós podemos quebrar, mas Ele não quebra a aliança dele. E em seguida ele dá um exemplo dos tempos de Ló, em que as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam. Mas é interessante que o texto não fala que naquela época as pessoas casavam e se davam em casamento. Porque as pessoas não precisavam se casar para ter relações sexuais com outras pessoas. Simplesmente sentiam vontade e faziam por ali mesmo. As pessoas estavam corrompidas. E o texto de Gênesis, quando Ló recebe a visita dos dois anjos,
E aquelas pessoas, aquela população, ela sabe da existência dessas duas pessoas, dessa visita na casa de Ló, e vai até a casa de Ló para que tenha relações com esses anjos. E Ló oferece suas duas filhas virgens e solteiras para que aquelas pessoas tivessem relações com suas filhas, para não ter relações com suas visitas. Só que aqueles anjos eram homens de Deus e a cegueira caiu sobre aqueles homens ali daquela cidade de Sodoma, e aí eles não conseguiram enxergar a porta de Ló. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesses dias, irmãos, em que nós estamos vivendo o amor ao secularismo, ao amor às coisas, amor aos bens. Nós estamos frustrados porque o mundo tem se frustrado, tem falido, mas o reino de Deus está rico, está vivo, e este é poderoso, este nunca vai entrar em crise, este está acima de todas as coisas. O reino de Deus é diferente desse reino humano, o qual nós tratamos e nos aliamos e permanecemos firmes nele. Mas, irmãos, Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 5, que diz: saiba disso tudo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. No versículo 2 ele diz o seguinte: os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes aos pais, serão tiranos, serão ímpios, sem amor pela família, serão caluniadores, serão irreconciliáveis, não terão domínio próprio, serão pessoas cruéis, pessoas que são inimigos do bem, serão traidores, serão precipitados, serão soberbos, serão mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus. Mas o versículo 5 ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 3,5: tendo aparência piedosa, mas negando o seu poder, afaste também desses. O texto nos leva a fazer uma comparação exata com Noé. Noé vivia em uma geração corrompida, mas ele não se corrompeu. A Bíblia fala que Deus encontrou justiça em Noé. Como também Ló, Deus poupou a Ló e a sua família por conta da vida de integridade que Ló tinha, mesmo vivendo no meio de um povo corrompido. No meio de um povo que tinha o temor de Deus, mas ele tinha o seu temor a Deus. E mesmo estando hoje em dias assim, nós não precisamos nos corromper com esse mundo, mas nós precisamos transformar o mundo com a nossa mente renovada. Nós estamos vendo dias em que as pessoas estão se convertendo mais porque a crise está se lastrando, mas estão indo à igreja se convencendo, mas não se convertendo. Porque a conversão é a metanoia, é a mudança de atitude, é a mudança de direção, é a mudança de rumo, é a mudança de postura, é a mudança de linguagem, é a mudança de ato. Isso é conversão. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na vida do homem. O homem sozinho, por si só, ele não consegue mudar a sua vida. Ele não consegue mudar os seus atos, o seu caráter. Só o Senhor pode transformar isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, Paulo escreve também o seguinte: olha, mas agora estou lhe escrevendo que não se associe com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve sentar para comer. 1 Coríntios 5,11. Paulo nos adverte que nós devemos selecionar algumas pessoas que, mesmo se dizendo cristãs, mesmo se dizendo pessoas boas, mas que agem de uma forma pervertida, Paulo diz que nós devemos nos afastar. Eu estou dizendo isso para não criarmos acepção de pessoas, irmãos. Não é o propósito de você separar das pessoas, mas existem pessoas que não vale a pena você andar porque vai te corromper. Porque os maus costumes convencem os bons costumes. Ele acaba convencendo o homem de que aquelas coisas são bobagens. Sabe, irmãos, quando você está na igreja e de repente se encontra com alguém e diz: olha, não tem nada não. Um pouco de vinho aqui, uma música secular ali, uma festa no final de semana, não tem nada demais. É interessante que nós estamos passando hoje por crise em que as pessoas tudo diaboliza, tudo maligniza as coisas. E trouxeram um jogo do Pokémon e disseram: não, esse jogo é satânico. Tudo aquilo que tira você da presença de Deus é satânico. Tudo aquilo que tira você da presença de Deus, do amor de Deus, da direção de Deus, do alvo de Deus, tudo aquilo que tira o seu foco, que não provém de Deus, é do maligno.
Às vezes nós não fazemos, nós jogamos o Pokémon, mas nós estamos no WhatsApp o tempo todo, no Facebook o tempo todo, e não temos mais tempo para Deus. É o mesmo pecado, é a mesma guerra. O que a consequência do jogo vai causar na vida de cada um, isso é um problema de cada um também, como um problema psiquiátrico, um problema psicológico, um problema espiritual, e o resultado disso tudo é o vício por qualquer coisa que tirou Deus do centro. E Paulo também nos adverte, irmãos, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é exatamente o Espírito que nos edifica, é o Espírito que nos transforma, é o Espírito que nos preenche. O Espírito de Deus é o Espírito que nós sabemos que no mundo nós iremos agir de forma contrária, mas o Espírito Santo de Deus nos leva sempre à direção certa. Nós somos pecadores e nós nos envolvemos com o pecado de forma muito fácil, mas Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Nós só percebemos as coisas que Deus tem nos dado se tivermos o Espírito de Deus em nossas vidas. Nós só conseguimos ver a glória de Deus se o Espírito de Deus estiver em nós para revelar isso. Só entendemos a palavra do Senhor se tivermos a revelação do Espírito de Deus em nós. Isto é a garantia, isto é a certeza, isto é a convicção de que o que nós temos para propor é exatamente aquilo que vem de Deus. De nós mesmos não temos nada para oferecer, para propor. Em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, João escreve o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É por isso que nós não precisamos do Espírito do mundo. É por isso que nós não nos envolvemos com o mundo. É por isso que nessa geração de Ló e de Noé, nós precisamos andar diferentes. Nós precisamos andar em outros rumos, irmãos. Essa geração de Noé é a mesma geração de Caim. Quando Caim, ele mata o seu irmão, no capítulo 4, no verso 17, quando Deus manda que ele vá embora, ele fala: agora eu vou sair da tua face e vou andar de uma forma errante. A partir daquele momento, se perderam o contato, o convívio com Deus, o relacionamento com Deus. Porque Caim, quando pecou, ele disse: agora eu perdi a tua face. Ele perdeu a oportunidade de estar dando sua oferta para Deus, ele foi rejeitado por Deus, matou o seu irmão e também perde a face de Deus. E por perder a face de Deus, por perder a presença de Deus, ele perde exatamente a direção, o seu rumo, o seu foco, a sua vida. E nós só temos direção se o Senhor estiver em nós. Nós só sabemos para onde nós iremos se Jesus for o nosso caminho e se Ele for a nossa verdade que nos leve à vida. Somente dessa forma nós podemos ter uma direção. Sem ela nós estamos perdidos, nós estamos destruídos. E é por isso, irmãos, nós devemos buscar o reino de Deus. E Jesus, ele fala isso aos fariseus. Ele começa a ensinar os fariseus aonde está o reino de Deus. O texto de Lucas 17, no verso 20 e 21, quando Jesus fala sobre a vinda do reino de Deus, ele diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus diz para os fariseus é o seguinte: olha, o reino de Deus não vai mudar esse sistema. Porque o que os fariseus queriam esse reino, porque queriam sair debaixo do domínio de Roma. Queria que viesse um reino de Deus gratuito, sem impostos, para que eles pudessem ter mais lucros, mais retornos, para que eles pudessem enriquecer mais, que esse reino de Deus fosse favorável a algumas pessoas, as pessoas supostamente boas e as más se perdiam. Só que esse reino de Deus é diferente, e Jesus diz: olha, esse reino de Deus não está em uma coisa visível, está de uma forma invisível, e ele está dentro de nós. Esse reino de Deus acontece não é quando eu vou à igreja. Esse reino de Deus acontece não é quando eu carrego a Bíblia embaixo do braço e vou aos lugares. Esse reino de Deus acontece quando eu passo por uma pessoa que precisa de Jesus e eu tendo Jesus, o reino de Deus sinaliza isso para mim e eu ajudo essa pessoa.
O reino de Deus é mesmo estando trabalhando. Eu posso auxiliar o meu amigo e trabalhar para que a empresa que eu trabalho, ela possa prosperar. Como José fez na casa de Potifar, como José fez no Egito, fez com que as coisas prosperassem, porque tudo que ele colocava a mão era abençoado. É como Jacó, quando trabalhou para o seu sogro Labão. Labão foi abençoado por conta do trabalho de Jacó. A pessoa que tem um reino de Deus dentro de si, ele vai pensar primeiro nos outros e não em si mesmo. A pessoa que tem um reino de Deus dentro de si, ele perdoa a outra pessoa, independente do mal que essa pessoa lhe trouxe, do mal que ela lhe causou, porque em primeiro lugar vem na sua vida o reino de Deus. Eu perdoo porque o reino de Deus é importante para mim. Porque o reino de Deus deve crescer mais do que a minha arrogância e prepotência de dizer eu não perdoo, porque essa pessoa me causou mal. Trazer o reino de Deus, viver o reino de Deus, é exatamente seguir os passos de Jesus. Nós queremos achar que ter a imagem de Jesus é parecer com o narizinho igualzinho, afilado, os olhos da mesma cor, o cabelo da mesma cor, a cor da pele do mesmo jeito. Não. A imagem de Jesus é exatamente executar as mesmas obras de Jesus. É parar um pouco e olhar, existe alguém à beira do poço há anos esperando por um milagre. Mas você é portador do milagre. Você é portador da glória do Senhor se o reino de Deus estiver em sua vida. É por isso que a proposta dessa palavra nesse dia é que venha o reino de Deus a cada um de nós e para dentro de nós. É o que Jesus propõe. E venha o teu reino e venha para dentro de nós. O reino de Deus é um reino diferente do que os fariseus queriam, como também muitos querem. Quem não queria, humanamente falando, que o reino de Deus se estabelecesse aqui e houvesse um presidente muito bom, um governador muito bom, vereadores bons, prefeitos bons, que não ganhassem nada, que não tivessem impostos, que tudo fosse a nosso favor. Nós queremos isso. Só que Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, existe algo superior para você. Só que esse algo superior não está aqui, está no reino de Deus. Mas para que eu possa desejar com que esse reino de Deus venha, eu preciso que ele entre primeiro em minha vida. Porque eu não posso estar preocupado se as ruas do céu são de ouro ou não. O que vai ter lá, os anjos que vão estar lá. A minha preocupação não é o local, mas a pessoa de Jesus que vai estar nesse reino, pois o reino é dele, aonde ele é o governador, aonde ele governa todas as coisas. Mas para que eu deseje esse reino no céu, eu preciso desejar que esse reino esteja em minha vida primeiro. E isso sim é conversão, é mudança de vida, de atitude. Por isso nós declaramos, venha Senhor, venha o teu reino para dentro de cada um de nós. E o texto de Mateus, no capítulo 13, no verso 44, Jesus está falando sobre a importância desse reino. O quanto é importante buscarmos esse reino para dentro de cada um de nós. Capítulo 13, no verso 44, 45, 46, diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura por pérolas preciosas. Encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Este é o reino dos céus. O reino dos céus é como ele falou, é equivalente a um homem que tem uma propriedade e descobre que ali tem um tesouro, então ele esconde de novo, volta, compra para ter aquele tesouro, aquele bem. Só que esse tesouro está na glória, irmãos. Esse tesouro está diante de Deus e esse tesouro começa a nascer em nossas vidas, porque o nosso desejo não é ter os ouros do céu. O nosso tesouro não são os ouros. O nosso tesouro é a presença de Deus, é ter essa glória de Deus em nossas vidas, é ter o amor de Deus em nós, é ter a paz do Senhor, é a alegria do Senhor em nossas vidas. Isso sim é o reino de Deus, por isso que ele precisa primeiro nascer dentro de nós. E essa proposta que Jesus traz é o tesouro que nós temos, é o reino de Deus, e isso é valioso, e isso é precioso, e isso deve custar a nossa própria vida. O segundo exemplo que ele dá é o seguinte, é como um negociante que, buscando por pedras preciosas, descobre uma de grande valor e vende tudo que tem para ter essa pedra preciosa.
É por isso que Jesus fala, olha, precisa deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim. É preciso tomar a sua cruz diariamente e seguir-me. E tomar a cruz de Jesus não significa ter que aguentar o marido, ter que aguentar o patrão ou o filho. A cruz não são as pessoas. A cruz é você, a cruz sou eu. A cruz é o nosso eu, é o nosso ego. São os nossos desejos. A cruz, muitas vezes, ela pode levar a desejos pessoais não conquistados e você precisa glorificar a Deus mesmo não conquistando as coisas. A palavra crucificar vem do latim excruciar, que significa passar por grande agonia. Ou seja, existem dias que nós estamos tristes, mas mesmo estando tristes, nós não vamos deixar a Cristo, mas permanecer no seu caminho. É mesmo não termos razões para viver, é mesmo estarmos abatidos, mesmo estando desfalecidos, mesmo estando desencorajados, nós continuarmos a buscar o Senhor. Seguir a Cristo é renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos, renunciar ao seu eu. É interessante, irmãos, que Deus, Ele garante tudo para você, todo o sustento Deus te garante. Mas nós queremos entrar em excessos e nós queremos que Deus nos banque esse excesso. E nós entramos em falência, nós entramos em crise, porque nós queremos abastecer o excesso. E este excesso, ela não pode fazer parte de um plano de Deus. Porque quando se fala em promessa, não é que Deus tem um excesso para você, mas é que o plano que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é muito maior do que nós temos como planos. É interessante que Deus prometeu abençoar Abraão. E claro que assim como Abraão, como nós pensamos, que a bênção de Deus seria equivalente ao entendimento de Abraão, equivalente ao meu entendimento, mas Deus sempre nos supera com as suas bênçãos. Porque o que Deus tem para nós está muito além do que nós entendemos. E tudo que nós temos, eu vou dizer para você, nós não merecemos. Nós não temos controle sobre a vida e sobre a morte. Estar aqui nesse dia é um grande milagre de Deus. É uma aposta que Ele fez em nossas vidas e nós não sabíamos que valíamos tanto dessa forma. Por isso que Jesus nos adverte que o reino de Deus deve estar dentro de nós. Esse reino de Deus não é visto, esse reino de Deus não é estabelecido de uma forma humana, mas esse reino de Deus é um tesouro pessoal que você tem no seu coração. É algo que você busca todos os dias, é a sua conversão, é a sua ligação com Deus, é a sua direção. Por isso que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, Ele nos ensina que nós devemos orar o Pai Nosso. Ele ensina os discípulos. E entre um dos textos, uma das frases da oração do Pai Nosso, no versículo 10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. Quando Jesus nos ensina que esse desejo de ter o reino de Deus dentro de nós deve ser diário, e aí ele fala o seguinte: olha, venha o teu reino e aconteça a tua vontade, não a minha vontade. Estabelecer o reino de Deus na sua vida é fazer com que as suas vontades morram, que os seus desejos sumam, que as suas apostas se percam, para que a promessa de Deus comece a acontecer na sua vida. Andar no caminho do Senhor, estabelecer o reino de Deus dentro de você, é mudar completamente de atitude, é buscar as razões divinas para você viver e para você proporcionar às pessoas o melhor. Nós vivemos dias de perdão e graça, principalmente nos dias de hoje, nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias de Caim também. Dias em que as pessoas vivem distante de Deus, mas para que Deus pudesse voltar a falar com o homem, mesmo quando ele perdeu a aliança, ele perdeu o seu contato com Caim, lá Deus, ele dá mais uma vez a oportunidade de Adão e Eva ter mais um filho. E dessa vez nasce um filho chamado Sete, que significa recomeço. Depois de Sete é que vem novamente o homem a se relacionar com Deus. Essa relação que o homem tem com Deus é exatamente vivenciar o reino de Deus. Nós não podemos querer o céu. Nós não podemos querer as coisas do céu. Nós precisamos querer a Cristo. Não é a mesma coisa, pastor? É diferente quando no seu coração acha que o céu, você vai fazer determinadas coisas, vai ter outras coisas. O céu é céu, porque Deus está lá.
O que nós queremos não é o espaço. O que nós queremos é a pessoa de Jesus. Quando você o aceita como o Senhor e o Salvador da sua vida, você aceita a pessoa de Jesus, você aceita as suas imposições, mas em compensação o seu tesouro, a sua riqueza é o reino de Deus dentro de você. É a sua mudança, é a sua transformação. E aí você vai entender o que é ter paz, o que é ter amor, o que é ter alegria. Você vai entender que ter Jesus, ter o reino de Deus, não é ter uma religião carregada no seu peito ou na sua mão. Ter uma religião que você carrega numa camisa com o nome escrito. Não é isso. Ter o reino de Deus é ter uma vida completamente transformada. E nesse tempo de crise, onde as pessoas se abatem, as pessoas entram em depressão porque procuram razões para viver. Porque não acham razões naquilo que elas buscam. Porque buscam coisas para favorecer a si mesmo. Porque acham que uma festa, que um amigo, que uma viagem, que uma curtição, que uma comida vai trazer prazer e alegria, e não vai. Ele satisfaz a sua carne. Mas o espírito precisa estar ligado com Deus. E é interessante quando Jesus está falando sobre... Paulo fala aos Coríntios que nós não temos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Esse espírito que nós temos é o espírito de vida. E nós estamos tanto apostando no prazer da carne, mas nós esquecemos. Nós esquecemos que o que nos dá vida é o espírito e não a carne. Se a carne trouxesse vida, uma pessoa que perdesse o movimento das pernas perderia vida. Mas não. Existem pessoas que mesmo perdendo os movimentos dos braços, do corpo, da mente, ele ainda continua com vida. Porque a vida é o espírito. E o espírito vem de Deus. É por isso que quando o homem morre, ele perde o seu espírito, sai daquela matéria o seu espírito. E ele agora começa a entrar em decomposição porque ele perdeu a vida. E essa vida só encontramos em Jesus. Por isso que é necessário pensarmos que nós precisamos viver todos os dias este reino. Que nós possamos buscar o reino de Deus. Não buscar os desejos da nossa carne. Não buscar a satisfação carnal. Não buscar a satisfação do seu prazer. Não buscar a satisfação da sua boca, da sua mente, dos seus olhos, mas nós precisamos fazer como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, nós temos o entendimento de Cristo, nós temos a visão de Cristo, nós temos o viver de Cristo, porque para mim ver Cristo é um lucro, e é tudo, e morrer com Cristo é um lucro, porque o que importa é Cristo. É diferente dos seus hábitos doutrinários que tem na igreja. Você precisa viver a palavra do Senhor Jesus. E sem ela você perde o seu rumo. Você deixa de ler a Bíblia e você começa a seguir os passos de líderes sem nenhum conhecimento de Deus. E de repente você começa a perceber que são só promessas. Nós não compramos bênçãos. Nós não pagamos por ela. Você não dá para receber, é Ele quem te dá e depois você entrega parte daquilo que Ele te deu. Você tem a vida porque Ele te deu a vida. Você tem suas finanças porque Ele te deu as finanças. Foi o Senhor que te deu primeiro e você devolve a Ele. Por isso que quando Ele pede, em Coríntios fala que quando você vai ofertar, Deus, Ele se agrada daquele que dá com alegria. Porque a preocupação de Deus é o seu coração, é o prazer que você tem em servir a Deus com os seus bens, com o seu culto. Não vá à igreja com medo da reclamação no outro dia. Não vá à igreja com medo das pessoas dizer que você perdeu alguma coisa. Com Cristo nós não perdemos nada. A igreja é o nosso posto de combustível. É lá que nós nos alimentamos, nós comemos de lá. Porque lá vem a palavra do Senhor Jesus e é nela que nós recebemos a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra, a palavra do Senhor Jesus. E que nesse dia você possa entender que a transformação acontece porque você busca o reino de Deus. E esse reino de Deus não é um sistema, mas é tudo aquilo que Ele tem para cada um. Lá em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés ele pede a Deus, Deus, se Tu realmente me conheces, eu quero também te conhecer. Eu quero ver a Tua glória. E Deus fala, Moisés, você não vai ver o meu rosto, mas você vai me sentir passar por você.
Você vai sentir toda a minha bondade passar por você. No dia que você vencer a bondade de Deus, você vai estar entendendo que está vivendo o reino de Deus. Você sente prazer em viver, prazer em servir os outros, prazer em servir a Deus, prazer em andar na presença de Deus. Isso sim é buscar o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar, te encher de graça, que essa palavra traga vida ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.